Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, texto que servirá de embasamento para a nossa ministração, nosso estudo bíblico, nesta noite de terça-feira. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, versículo 6, 7 e 8. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. A palavra de Deus diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O 9 ainda: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e queremos que a Tua palavra traga luz ao nosso entendimento, edificando-nos, exortando-nos naquilo que for possível e falando aos nossos corações de uma forma especial. É a nossa oração em nome de Jesus, como também oramos pelos pedidos de oração que aqui estão diante de nós. Oramos pela irmã Dorgarina, Senhor, que está te agradecendo também pela igreja ter orado, e o Senhor ajudou nos seus exames, e ela já está passando bem. Nós queremos te dar graças ao teu nome. Pedimos por tantos outros que estão suplicando a nossa intercessão nesta hora, pelo rádio, que estão necessitando de um auxílio do céu. Alcança com a tua graça, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém. Sentai, meus irmãos. Nós queremos louvar a Deus por mais uma terça-feira e, desta oportunidade, uma vez mais, usar este altar para trazer uma exposição da palavra do Senhor. Eu estou me deliciando com alguns ensinos do apóstolo Paulo, até porque no final do mês agora, nós teremos um seminário aqui de aperfeiçoamento para professores da escola dominical, e eu falarei na ocasião sobre a pedagogia e a didática do apóstolo Paulo. E esta tarde quis escapar-me do apóstolo Paulo, mas ele me prendeu uma vez mais para um estudo, para um aprendizado, uma devoção, um devocional, naquilo que esta carta tão linda, tão bela, que é a carta aos Filipenses, nos expõe e nos traz.
Quando você lê a carta aos Filipenses, sem conhecer a história do seu autor, você tem a noção de que o autor está desfrutando de uma confortável férias, num belo resort à beira-mar, porque é a carta que mais expressa o sentimento de alegria deste apóstolo. Todavia, quando você vai descobrir de onde Paulo está escrevendo, você entra nas questões paradoxais da fé cristã. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses exatamente de dentro da prisão em Roma. E se prisão hoje já não é um lugar muito agradável, voltemos a quase 2000 anos atrás e imaginemos como eram as masmorras do Império Romano. E lá preso, Paulo recebe informações de algumas divergências da igreja em Filipos quanto à sua prisão, e o fato de alguns irmãos estarem desanimados, querendo largar a fé pelo fato do seu pioneiro, seu líder maior, ter sido preso. Paulo então escreve a carta dizendo: irmãos, eu gostaria que vocês soubessem que tudo que me aconteceu não é para vocês desistir da fé, porque tudo que me aconteceu, aconteceu para que o evangelho continuasse crescendo e abundando. Então eu vou me gloriar nas minhas prisões, diz ele. E eu gostaria que vocês também tivessem um sentimento de alegria nos vossos corações, dando graças a Deus, porque apesar de eu estar preso, a palavra de Deus não está presa. E ele chega no capítulo 4 desta carta fenomenal, dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas o estudo que eu gostaria de frisar esta noite é algo que vem tomando vulto na sociedade moderna, e que Paulo trata disso nestes 4 versículos que nós acabamos de ler. Alguns de nós já fomos surpreendidos com pensamentos angustiantes sobre nossa vida, pensamentos do tipo: o que vai acontecer com a minha vida se a saúde faltar? Como será que vai ser a nossa reação se um parente adoecer, uma pessoa querida, e nós tivemos que parar toda a nossa vida, toda a nossa correria para cuidarmos desta pessoa? Será que nós vamos conseguir cuidar dos filhos que temos até que eles cresçam? E se sofrermos um acidente e ficarmos inválidos, será que nós não vamos sucumbir no meio do caminho? E se amanhã, ao chegar na empresa, fomos demitidos? E se a crise econômica que o país está atravessando também atingir a mim? E se acontecer isso e tal coisa? Todos nós, em algum momento da vida, já nos preocupamos em demasiado com o dia de amanhã. E estas e outras questões que eu acabei de levantar fazem parte de um dos maiores problemas do homem moderno, que é a ansiedade. Rollo May, ele afirma que a ansiedade é um dos mais urgentes problemas dos nossos dias, sendo chamado de a emoção oficial da nossa época e a base de todas as neuroses. Há algum tempo, vinha-se dizendo que a depressão seria a doença do século, mas um psicopedagogo e terapeuta brasileiro, escritor de ótimos livros dentro desta hora, acabou de lançar um livro
E eu recomendo àqueles que gostam de ler a leitura de Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. É Augusto Cury que escreve este livro. E obviamente que a visão dele não é bíblica, é uma visão de alguém que tem entendimento na área. E os psicólogos, os psicopedagogos, psicoterapeutas, os neuropsiquiatras estão dizendo que já não é mais a depressão a doença do século, e sim a ansiedade. A psicologia, ela define a ansiedade como um estado emocional doloroso, marcado por inquietude, medo e acompanhado por certa perturbação ou certo grau de perturbação do sistema nervoso. A ansiedade pode ser definida como um sentimento de apreensão, um mal-estar, preocupação, angústia ou medo sempre em relação ao que está por vir. Pode surgir como uma identificação ou uma reação a um perigo que foi identificado, ou em resposta a um perigo imaginário. A ansiedade, como eu disse aos senhores há instantes, é considerada já pelos psicólogos como a mais perigosa doença da atualidade. E de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, mais de 50%, eu disse mais de 50% das pessoas que vão aos hospitais são vítimas de ansiedade. Um trabalho foi publicado em fevereiro de 2012 pela Organização Mundial da Saúde, uma pesquisa mundial sobre saúde mental. E esta pesquisa mundial sobre saúde mental, divulgada em fevereiro de 2012 pela OMS, divulgou e revelou que no Brasil, e obviamente que foi usada a cidade de São Paulo como a nossa amostragem desta pesquisa, no Brasil está a mais alta prevalência de transtornos mentais e ansiedades entre os países pesquisados. A pesquisa mostra que 30% dos brasileiros sofrem de um transtorno mental chamado ansiedade. O artigo revelou que a ansiedade é o principal problema enfrentado pelas grandes cidades, ou pelos habitantes das grandes cidades do mundo. Curiosamente, 29,6% dos habitantes, dos moradores da região metropolitana de São Paulo apresentam transtornos mentais nos 12 meses que antecederam a entrevista que foi divulgada. Os transtornos de ansiedade são os mais comuns. 90% dos entrevistados e que disseram que estavam tendo alguma espécie de transtorno mentais foram identificados como ansiedade. E depois vem então transtornos de comportamento, transtornos de controle de impulso e até mesmo abuso de substância. Um psicólogo cristão norte-americano, por nome Gary Collins, ele chamou a ansiedade de a emoção oficial da nossa época, base de todas as neuroses e o fenômeno mais penetrante desse tempo. E ele classifica pelo menos 3 quadros de ansiedade da seguinte maneira: quanto aos tipos, a ansiedade pode ser normal ou neurótica. Se ela é normal, pode ser logo identificada e tratada, sendo fácil de resolver. Se ela é neurótica, fala de um
conflito intrapsíquico que não é capaz de ser resolvido a curto prazo. Depois ele fala também de um outro quadro que evidencia o termômetro, o calor da ansiedade no corpo humano. E para isso ele fala que há 2 termômetros que classificam o grau da temperatura da ansiedade no corpo humano. E ele chama isso de moderada, que é aquela ansiedade estimulante, ou seja, eu quero que chegue amanhã, porque eu sei que o amanhã será melhor do que hoje. Essa ansiedade é chamada de moderada, é estimulante, não é nociva, não é perigosa. Mas existe a outra que é a intensa, que ele chama de ansiedade estressante, aquela que me rouba a paz, que me deixa para baixo, que acaba com as minhas perspectivas e expectativas mais futuristas possíveis. E então, este cidadão, este psicólogo cristão norte-americano diz que esta precisa ser tratada pela palavra de Deus. E ele fala também de um outro quadro de ansiedade que ele chama de tempo. É a chamada ansiedade aguda, que é temporária, é passageira. E a ansiedade crônica, que é permanente. Indivíduos que precisam de um tratamento, porque sua ansiedade é crônica, é permanente. E curiosamente, senhoras e senhores, você que já está aí com a mão na boca roendo unha, você é um candidato à ansiedade muito forte. Essa é um dado da saúde mundial que revela isso. Ele fala ainda que existem 2 tipos de ansiedade que atraíram a atenção das pessoas nos últimos anos. E ele chama isso de estresse pós-traumático. Ou seja, gente que passou por situações terríveis, como guerra, estupro, terrorismo, assalto, sequestro, tragédia, acidente gravíssimo. Estas coisas podem deixar uma marca de ansiedade permanente no indivíduo. E por fim, ele classifica a síndrome do pânico como algo semelhante à ansiedade, dizendo que esse termo é usado para descrever ataques de medo, de pânico e terror repentinos e aterrorizantes que acometem pessoas aparentemente boas, geralmente sem aviso e quando menos se esperam. A igreja não pode ficar calada diante desses quadros, e é possível que aqui no recinto, e é possível que pela Rádio Suprema, eu me dirijo a pessoas esta noite que, embora cristãs, enfrentam altas crises de ansiedade, e a igreja não pode ficar calada. E há pelo menos 2 textos bíblicos que servem de embasamento doutrinário para que nós possamos falar sobre o assunto. Um é este de Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 9, que nós lemos aqui no início e que será o foco do nosso estudo. Um outro, quem sabe noutra oportunidade a gente extrai as lições que ele tem, é as palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, quando diz que não é para andar ansioso por coisa alguma, quanto ao que vai vestir, ao que vai se alimentar, ou ao que vai receber. Hoje, permitam-me ver o que Paulo tem a dizer sobre isto, porque ao contrário do que a psicologia está dizendo, a ansiedade não é algo novo. A ansiedade já acontece desde sempre no coração do ser humano. E eu anotei aqui, à luz da Bíblia, algumas causas que acabam trazendo a ansiedade para o coração do indivíduo. Primeira causa, se você quiser tomar nota, é que a ansiedade é resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. A ansiedade é resultado de olharmos para os problemas
ao invés de olharmos para Deus. Os crentes de Filipos, eles não estavam vivendo em um paraíso existencial. Eles viviam em um mundo cercado de perigos. Eles estavam, de acordo com o capítulo 1, versículo 28, enfrentando perseguições. O autor destas palavras está preso, está na cadeia, está sendo guardado pela guarda pretoriana, pela guarda romana, lá nas prisões e nas masmorras romanas. Ele tinha tudo para estar preocupado, porque dificilmente alguém saía vivo da masmorra romana. Mas ele pega a caneta e escreve dizendo: irmãos, não estejais inquietos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E no versículo seguinte ele diz: e quando vocês fazem isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, abundará os vossos corações para sempre. O que Paulo está dizendo para a gente nas entrelinhas é que toda vez que eu deixo de olhar para Deus e começo a olhar para os problemas, a ansiedade chega. A segunda causa de ansiedade identificada na Bíblia é que a ansiedade é resultado de relacionamentos quebrados. Relacionamentos, nós vivemos numa sociedade egoísta. Nós vivemos numa sociedade individualista. Nós vivemos numa sociedade solitária. Nós temos muitos amigos no WhatsApp, mas nenhum pessoalmente. Nós temos muitos agregados no Facebook, mas nenhum que compartilham das refeições na mesa da nossa casa. Nós somos uma sociedade solitária. Esses relacionamentos, esses problemas de relacionamento, as pessoas não desabafam os seus problemas com ninguém, fazem com que gerem crises de ansiedade no coração. Nós desapontamos as pessoas e as pessoas nos desapontam. É por isso que cristianismo não pode ser vivido em casa. É por isso que cristianismo tem que ser vivido congregando. É por isso que o autor da carta aos Hebreus diz: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, para vos dedicar às vossas imoralidades. O cristianismo é uma religião de amizade, de comunhão, de relacionamentos, para a glória do nome do Senhor Jesus. A terceira razão pela qual a ansiedade chega, ou ela é causada, é que a ansiedade é resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Do capítulo 3 e no versículo 19 de Filipenses, Paulo diz que alguns vivem ansiosos só porque se preocupam com as coisas materiais. Ele diz: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. É bom se preocupar com o trabalho, é bom se preocupar com o futuro, mas todo excesso de preocupação é prejudicial. Eu conheço igrejas, senhores, que estão morrendo porque os seus membros estão gradativamente se afastando das reuniões de oração e das reuniões semanais, porque estão preocupados com as coisas materiais. A vida espiritual de muitas famílias está bagunçada, porque dá-se mais valor em algumas famílias para as coisas materiais do que para as coisas espirituais. A gente sempre arruma tempo para fazer o curso de inglês, a gente sempre arruma tempo para fazer a natação, a gente sempre arruma tempo para fazer música, a gente sempre arruma tempo para academia, a gente sempre arruma tempo para uma porção de coisas, mas a gente nunca arruma tempo para Deus. E
estas coisas, esta busca em demasiado pelas coisas materiais, vão causando ansiedade no coração do ser humano. Bote uma coisa na sua cabeça: nem todo mundo nasceu para ficar rico, nem todo mundo vai se dar bem na vida, nem todo mundo vai ter ascensão social, nem todo mundo vai ter sua casa própria. Tem alguns de nós aqui nessa noite que vamos morrer andando a pé, mas não tem problema, o certo é que nós chegamos no céu para a glória de Deus. A preocupação com os bens materiais, as pessoas estão preocupadas com isto, e isso está fazendo com que a sociedade perca os seus referenciais de valores, porque na sociedade moderna as pessoas valem pelo que têm e não pelo que são. As pessoas são amigas da gente por aquilo que temos, não por aquilo que somos. Há pessoas, e infelizmente, senhores, até mesmo às vezes dentro da igreja, quem chega perto da gente chega movido por interesse. É porque quer crescer, porque quer se dar bem, porque quer aproveitar a sua influência, porque quer aproveitar alguma coisa que você tem, que você pode lucrar com elas. A partir do momento que esgotou-se as possibilidades dela se dar bem no relacionamento, ela vai abandonar você. E esta razão causa ansiedade nos corações, porque nós vivemos em cima da busca de bens materiais, e muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente sonha. Por exemplo, eu já sonhei ter uma cobertura na beira-mar de Florianópolis, mas não deu certo. Estou morando ali na beira da rua da Avenida JK. Não tem jeito. A gente tem que sonhar com as coisas, mas não pode deixar com que elas sejam maior do que nós. Os irmãos estão me entendendo esta noite? Porque senão a ansiedade chega no coração e acaba com a gente de uma forma terrível. Quais são os sintomas, pastor, da ansiedade? Você sabia que fisicamente a ansiedade provoca sudorese, fadiga, cefaleia, taquicardia, nervosismo crônico e por aí vai. Emocionalmente, medo, confusão mental, dificuldade para relaxar, insônia e por aí vai. Espiritualmente, pastor, dificuldade para orar. Aliás, eu vou bater nessa tecla algumas vezes durante a mensagem, porque todo crente ansioso é ansioso porque não ora. A ansiedade é sinônima de falta de oração. Mostra-me um cristão ansioso e eu te mostro um cristão que não ora, porque quem ora não sofre por ansiedade. Quem ora sabe quem tem crido. Quem ora sabe que o amanhã pertence a Deus. Quem ora sabe que o amanhã não nos pertence, então ele não sofre por antecipação, ele deposita a sua confiança no Senhor e nele espera com confiança. Espiritualmente, dificuldade para perdoar, dificuldade para santificar-se, dificuldade para congregar, consequências da ansiedade. A ansiedade em sua manifestação tem dois aspectos: o aspecto passado e o aspecto futuro. Em relação ao passado, a psicologia diz que há muitas pessoas que vivem ansiosas porque nunca resolveram os traumas e os problemas do passado. Gente que nunca resolveu encrencas e traumas vividos lá atrás. Gente que está na igreja, mas que foi violentada pelo pai, pelo tio, pelo padrasto. Nunca resolveu esse problema. E está aí. E está cheio de trauma. E vive uma ansiedade crônica. Problemas de relacionamentos. Quem sabe alguns que estão servindo a Deus, mas estão no terceiro casamento. E passaram lá no mundo, no primeiro casamento, experiências que lhe foram traumáticas demais. E que nunca foram resolvidas. E estão com essas situações dentro da igreja. E por que não dizer que até às vezes estão no púlpito? Algumas situações, alguns obreiros ansiosos, porque não resolveram pendências do passado. Existe também um outro aspecto da ansiedade em relação ao futuro. As pessoas estão tristes hoje, preocupadas hoje, porque o amanhã lhes amedronta. O amanhã lhes assusta.
lhes apavora. Aquilo que a gente não tem certeza assusta. E por isso algumas, por não confiarem em Deus da maneira que deveriam confiar, vivem ansiosas. Essas são algumas das manifestações. Pastor, quais são os resultados da ansiedade? O que ela produz? Anote lá. A ansiedade produz uma estrangulação íntima. A ansiedade produz uma estrangulação íntima. A própria palavra ansiedade, na sua origem etimológica, traduz a ideia de estrangulação. Ou seja, ela produz uma fragmentação existencial. A pessoa parece que é rasgada ao meio. A pessoa ansiosa, que vai ser estrangulada nas suas emoções, ela produz dentro de si uma esquizofrenia emocional, que a leva a perder o equilíbrio das coisas, porque está ansiosa em relação às pessoas. Você já viu gente que, por mais que tenta se desvencilhar de um assunto, o problema ainda não chegou, mas todo o assunto dela é aquele problema? Você conhece gente assim? Não olha para o lado não, que pode ser que está aí. Pessoas que o tempo inteiro as coisas não aconteceram, o problema não chegou, mas ela faz suposições, as suas emoções foram estranguladas, ela está esquizofrênica nas suas emoções, pensando situações, imaginando sentenças e coisas que ainda não aconteceram. O que mais que a ansiedade produz? Ela rouba as nossas forças. Porque sofrer por um problema que não chegou é sofrer antecipado. E quando você sofre antecipado, você gasta toda a energia. E quando o problema chega, você não tem mais força para encarar. Então deixa as coisas acontecer. Vivamos, o Senhor disse, e eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia me manda viver o hoje, porque o amanhã eu não sei se eu estou aqui. O salmista diz, este é o dia que o Senhor nos fez, alegramos-nos e regozijamos-nos nele. Então, viva o hoje, esqueça o amanhã, deixa para se preocupar com o problema quando ele chegar. Enquanto ele não chegar, eu vou vivendo a vida. Dá para dar glória a Deus ou está difícil, irmão? Uma outra coisa que a ansiedade produz, eu vou apertar um pouquinho agora, é que a ansiedade é uma eloquente voz de incredulidade. Porque o Senhor disse para mim, lá em Mateus 6, para não ficar ocioso com coisa alguma, nem quanto ao que vou comer, nem quanto ao que vou vestir. Porque se os lírios do campo que crescem nos terrenos lamacentos da vida são belos e perfumados, e se as aves do céu, que não trabalham, que não produzem, são bem vestidas e alimentadas, ele disse, quanto mais vocês. E quem falou isso não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi Daniel Berg, não foi Gunnar Vingre, não foi pastor Nelson Lutemberg, não está sendo pastor Sérgio Pereira. Quem falou isso foi o dono da igreja. Ele disse, o meu Pai cuidará de você. Então toda vez que eu abro mão de confiar nele, depender dele, para dar vazão à ansiedade, eu estou dizendo para Deus que eu sou incrédulo quanto à promessa que ele me fez na palavra. É uma eloquente voz de incredulidade a ansiedade. A ansiedade significa perder a certeza de que quem está no controle de tudo é Deus. A ansiedade é inútil. Ela não dilata a vida, ela encurta.
ela é incompatível com a fé cristã. Eu volto naquilo que eu afirmei há minutos. Um crente ansioso é uma contradição, porque a ansiedade não combina com aqueles que conhecem a Deus. Quem vive ansioso não tem como voltar sua atenção para as coisas de Deus. Como pensar nas coisas de Deus se a mente está totalmente carregada de preocupações e ansiedades quanto ao amanhã? Repito, um crente ansioso é uma contradição. Era como Jonas. O que você está fazendo aí, cara? Eu temo ao Senhor. Teme ao Senhor, mas está fugindo de Deus. Está preocupado com a salvação de Nínive. Assim tem crente que diz, sabe como é que é, né, pastor? Deus tem promessa, Deus vai cumprir. Mas sabe como é que é, né, pastor? Sabe como é que é? Larga a mão. Você está se contradizendo. Ou você confia ou não confia. Ou você acredita que Deus cuida ou não acredita. Amém ou não amém? É interessante porque a ansiedade chega a ser ridículo para quem é inteligente. Ela é incompatível com bom senso. Por quê, pastor? Porque você sofre hoje pelas coisas do amanhã, que você nem sabe se vai chegar. Você nem sabe se amanhã está aqui. Chega a ser coisa de débil mental. Eu nem tenho certeza de amanhã e vou estar preocupado com amanhã. A única coisa que eu tenho certeza é do agora. Eu não sei nem se a gente chega às 21 horas. Qual é o remédio? Certo, pastor, para a ansiedade, à luz do que Paulo nos ensinou na carta aos Filipenses. Primeiro, você deve entender que Deus é maior do que os seus problemas. Não, você não entendeu. Você deve entender que Deus é maior que os seus problemas. Se você é daquele crente que acredita, nossa vida não está nas nossas mãos, a nossa vida continua nas mãos do Deus que governa o universo. Entenda isso. O Deus que está no trono governa a nossa vida. Há um episódio que retrata muito bem isso na Bíblia Sagrada. Jesus disse para os discípulos, vai lá, passa para outra banda, me espera que eu já chego lá, e sobe para o monte para orar. E eles estão a noite inteira mergulhando, começa a tempestade, quebrando tudo, acabando com tudo. E a Bíblia diz que eles estão apavorados, vendo que iam naufragar, já estão desistindo de lutar. A quarta vigília da noite, o Senhor Jesus vem andando sobre o mar. Vem andando calmamente sobre o mar. Eu não vou entrar aqui no medo de Pedro, no susto que eles levaram. Sabe qual a única mensagem que o Senhor Jesus estava dando para os crentes de todos os tempos, andando por cima das águas? Ele estava dizendo para os discípulos que estão no barco e para mim, para você hoje aqui, aquilo que te assusta, eu estou andando por cima. Aquilo que te amedronta, estão debaixo dos meus pés. Aquilo que te apavora está debaixo do meu controle. Eu ainda detenho as rédeas que governam o mundo nas minhas mãos. Acredita em mim. Irmão, para a gente não perder o costume, pergunta para quem está ao seu lado aí, você está disposto a ouvir o remédio? Porque entender, filho, que Deus está no controle, a gente dá vontade de pular e falar a língua, não é verdade? Que afinal do conto é Ele que está no controle, não é pastor Sérgio, é Ele. Agora o remédio vem agora.
Ouvir do médico: ah, rapaz, teu problema é fácil, eu sei certinho. Agora, receber a injeção que vem. E aí Paulo diz assim: ok, gente, tudo bem, não fiquem inquietos. Só que é o seguinte: as vossas petições têm que ser em tudo conhecidas diante de Deus. Você não quer ser ansioso? Então dedique-se a uma vida de oração. Ore. Não existe nada melhor para controlar a ansiedade do que orar. Aliás, eu volto aqui no ponto dizer para vocês que um crente ansioso é um crente que não ora, porque todo crente que ora é crente que sabe em quem confia e em quem espera. Então ore, só que não é para orar de qualquer maneira. Porque tem gente que parece que está entrando na sala da presidência da república. Magnânimo Deus, excelso Senhor Todo-Poderoso. E o céu para e diz: quem é esse bestalhão que está chegando na minha presença agora? Vai lá, um palavreado bonito, palavreado difícil, mas eu nunca, essa voz não é muito conhecida aqui em cima não. Quem é? E aí os olhos de Deus logo identificam: é aquele fariseu que na frente dos outros quer dar uma de crente de oração. E aí enfeita a voz. Paulo diz assim: em tudo sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, com ações de graças, com súplicas e oração. Paulo está apresentando aqui pelo menos 3 coisas que a gente precisa aprender a fazer na oração. Não chega diante de Deus como um bobalhão. Não chegue diante de Deus achando que você manda no céu. Eu exijo, Senhor, eu determino. Aliás, eu ando por aqui com esses crentes que acham que pode determinar alguma coisa para Deus. Paulo diz: chega diante de Deus adorando Ele. Você nunca ganha e chama a atenção de Deus para o que você está pedindo, se você não sabe adorá-lo. Adore. Eu trabalhei com um pastor no estado de Santa Catarina. Nós tínhamos uma tarde de milagres na quinta-feira. Naquela época eu dirigia este culto. E costumávamos orar durante a manhã, para que Deus fizesse as coisas à tarde. E esse pastor, ele entrava no templo às 7 horas da manhã, era o meu pastor presidente, foi o pastor que mais me ensinou a orar. E quando começava o culto às 3 da tarde, ele saía da oração. E muitas vezes eu encontrei ele deitado debaixo dos bancos, e eu achando que ele estava dormindo, cansado da oração, chegava perto dele, ele deitado estava dizendo: Pai, te louvo, Pai, te adoro. Eu dobrava os joelhos perto dele, e essa oração dele passava horas, só dizendo: eu te louvo, eu te adoro, eu te louvo, eu te adoro. Sabe por quê, irmão? Quando a gente está adorando a Deus, Deus está entendendo que nós estamos dizendo para Ele que nós não somos nada, que nós somos pequeno, que Ele é tudo. Quando adoramos a Deus, não precisamos pedir alguma coisa, Ele já está entendendo que nós reconhecemos a nossa pequenez. Chega adorando. Aí Paulo diz que a gente pode trazer a Deus os nossos pedidos. Ele usa a palavra petição. Só que eu gosto da Bíblia, porque ela não chega nos dando liberdade para chegar a Deus reivindicando: Senhor, eu exijo, vai agora lá em casa, Senhor, manda um anjo lá, Senhor.
Ou como alguns pregadores da atualidade, Senhor, eu estou começando a pregar e eu quero agora miríades de anjos aqui, Senhor. Eu ordeno que 2 querubins ungidos fiquem aqui, 2 ali, 2 acolá. Você não manda nada, não manda nada. O máximo que eu posso fazer, reverentemente, é dizer, Senhor, se for possível, se estiver de acordo com a tua vontade, eu gostaria que você atendesse o meu pedido. Esse é o meu pedido, mas Senhor, se for ferir os teus princípios, se for ferir a tua vontade, se for me ausentar dos teus caminhos, não faz aquilo que eu estou pedindo, não, Senhor. Seja feita a tua vontade não a minha. É interessante porque Hernandes Dias Lopes, quando faz o comentário sobre isto, ele diz que quando você não ora por todas as coisas, ou seja, quando você não pede por todas as coisas que você precisa na sua vida, você estará ansioso pela maioria das coisas. Então, tudo que você vai fazer durante o dia, coloca diante do Senhor. Eu lembro-me que um determinado dia, falaram para mim assim, Sérgio, para você ter o teu nome assim, espalhado pelo mundo, faz uns DVD de mensagem, de pregação, rapaz. Isso vai aonde você não vai, está muito convite. E detalhe, isso dá um dinheiro bom, rapaz. E aí sabe que é verdade. Sabe que é verdade. Tem tanto picareta vendendo umas mensagenzinhas aí, eu vou fazer. Só que eu aprendi esse negócio que tudo que eu vou fazer eu tenho que pedir oração, pedir autorização. E eu estou no meu período devocional de oração no meu gabinete, orando, dizendo, Senhor, eu estou indo hoje lá na gráfica, vou fazer o projeto da capa do DVD, tirar umas fotos, fazer todo o fotolito, o material gráfico, enfim, vou fazer tal, porque, Senhor, eu estou pensando em ganhar um dinheirinho extra, Senhor. Também sou teu filho, eu acho que eu mereço ganhar um dinheirinho a mais e tal. Fui falando para Deus, de repente uma voz que eu conheço muito bem, para a glória do nome dele, ecoou dentro do gabinete dizendo assim, não negocie a minha palavra. Aí eu disse, Senhor, mas todo mundo faz, tem vários pregadores que fazem. Aí o Senhor, a voz voltou e disse assim, o que os outros fazem não é problema seu, a você eu digo, não negocie a minha palavra. Ponto final, ponto. Eu entendi a partir dali que eu não posso fazer aquilo, por mais que tem gente fazendo. A mim Deus disse, não faça, peça. Você vai fazer um negócio, peça para Deus. Você vai resolver algum problema, oriente o seu dia para Deus. Não saia de casa sem orar. Esqueça o de jejum, esqueça o café da manhã, mas não saia de casa sem orar, sem falar com Deus. Amém ou não amém? Aí Paulo diz que você também na oração pode agradecer a Deus por aquilo que recebeu. Mas há 2 coisas que fazem parte do remédio que me chamam a atenção. Ainda, além da oração, que você precisa aprender a orar corretamente. Paulo diz que você precisa aprender a pensar corretamente. Ele diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Sabe o que Paulo está dizendo? Você é aquilo que você pensa. Eu vou repetir. Você é aquilo que você pensa. Se você pensa no que é bom, você é pessoa boa. Mas se você só pensa coisas ruins, sai de perto de mim. Precisa
voltar e aprender a pensar corretamente. E Paulo diz: aquilo que é bom eu vou pensar, o que é honesto eu vou pensar, o que é de boa fama eu vou trazer. Aí Jeremias me ajuda dizendo: eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Oh, glória ao nome de Jesus por isso. Agora, isso não significa que pensamentos ruins não virão sobre a sua mente. Aí, pastor, o que eu tenho que fazer? Paulo diz que todo pensamento ruim que eu tiver, eu preciso levar esse pensamento cativo até a pessoa de Cristo. Por exemplo, e permitam-me a liberdade, qualquer homem casado aqui, um dia já se deparou com uma mulher bonita na sua frente, e a sua mente viajou com pensamentos impuros. Mas se ele é um cristão que quer pensar corretamente, na mesma hora ele diz: Senhor, esse pensamento impuro está repreendido na cruz. Esse pensamento de pecado está sendo levado cativo até a cruz de Cristo. Afasta de mim esse pensamento impuro. E aí ele traz à sua mente pensamentos condizentes com o caráter cristão. Porque você é aquilo que você pensa. Você pode glorificar a Deus por isso, esta noite. O último remédio para a ansiedade é que você precisa aprender a agir corretamente. Ser cristão não é apenas conhecimento, é sobretudo vida. Tem gente que pensa que tudo vai acontecer. Senhor, me santifica. Não, o Senhor não vai te santificar. Porque a Bíblia diz que quem tem que se santificar é você. Senhor, mortifica as obras da carne na minha vida. Ele não vai mortificar. Quem tem que mortificar as obras da carne na sua vida é você. Está na Bíblia. Tem coisa que Deus não vai fazer, não adianta você orar. Porque Ele não vai contrariar a palavra. Então você tem que aprender a agir de uma forma correta. Paulo diz: o que vocês aprenderam de mim e receberam, façam. Para que a ansiedade vá embora. Para que o nome do Senhor possa ser glorificado na sua vida. Porque mais do que conhecer, é preciso praticar a palavra. Faltou glória para Jesus. E aí, pastor, qual é o resultado disso tudo? Obviamente que teria muito mais para falar. Qual é o resultado disso tudo? Paulo diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu vou repetir: e a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento. Não adianta eu querer defini-la, porque eu não vou conseguir. Ela excede o nosso entendimento. Guardará os vossos corações. Mas não para só aí. Não para só aqui. O que acontece, pastor, quando eu aplico o remédio certo contra a ansiedade? A paz de Deus guarda o meu coração. E o que mais? E o Deus de paz, diz Paulo, estará com vocês. Não, faltou glória para Jesus. Porque uma coisa é ter a paz de Deus, outra coisa é ter o Deus da paz. Uma coisa é a paz de Deus inundar a minha alma. Outra coisa bem diferente é o Deus da paz estar comigo. O crente que não vive ansioso tem certeza: eu tenho paz que inunda o meu ser, mas o Deus que dá a paz está comigo diariamente, para que eu possa vencer os percalços e os problemas da vida. Você pode glorificar a Deus por isto? Amém? Quando ele diz a paz de Deus guardará, a expressão no original grego quer dizer que essa paz é como um guarda, um sentinela, que vai estar à porta do teu coração. Quando a ansiedade bater, ela não vai encontrar espaço no teu coração, porque o teu coração está guardado pela paz de Deus. Amém? Amém?
Glória a Deus. Glória a Deus por esta paz. Eu não tenho medo do amanhã, porque a paz de Deus guarda o meu coração e porque o Deus da paz está comigo. Eu não me preocupo com o futuro dos meus filhos, porque a paz de Deus está no meu coração e o Deus da paz está comigo. Eu não me preocupo com os resultados da prova, do vestibular, do exame, seja lá no que for, porque a paz de Deus está no meu coração e o Deus da paz está comigo.